Meus queridos e amados irmãos, devocional da lição de número 10, que tem como assunto a janela 10/40. O textuário diz: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, verso 20. Verdade prática. A janela 10/40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A nossa leitura diária de hoje está em alguns textos: Filipenses capítulo 2, verso 4, Tiago capítulo 1, verso 27 e o capítulo 2, verso 14 ao 17. O amor confirma a nossa vocação para a obra missionária. Leiamos os textos. Filipenses 2 e 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago capítulo 2, verso 14 ao 17. Diz o texto sagrado: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-la? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé sem obras, por si só, está morta. Meus irmãos, olhando para o texto aos Filipenses, capítulo 2, verso 4, nós vemos que Filipos era uma cidade cosmopolita, e a composição da igreja refletia a sua grande diversidade, com pessoas de vários níveis, de várias origens, formações e condições de vida. O capítulo 16, por exemplo, de Atos, nos dá uma indicação da diversidade da composição desta igreja. Ela incluía Lídia, uma judia convertida da Ásia, e uma menina escrava, provavelmente nascida na Grécia, além do carcereiro que servia nessa colônia do Império, talvez de origem romana. Com tantos membros de diferentes origens e formações, deve ter sido muito difícil manter a união. Embora não estivessem evidências de divisões na igreja, a unidade precisava ser resguardada. Paulo nos encoraja a nos resguardar contra qualquer forma de egoísmo, preconceito ou ciúme que podem levar à dissensão. Mostrar o interesse genuíno pelos outros será sempre um passo positivo para mantermos a unidade da igreja. Jesus Cristo era humilde e estava disposto a renunciar aos seus direitos para obedecer a Deus e servir ao povo. Devemos, assim como Cristo, adotar a atitude de um servo e servir pelo amor que temos a Deus e aos nossos semelhantes, evangelizando, visitando, orando por eles. Lembre-se, você pode escolher a atitude que vai tomar para viver na expectativa de ser servido, ou pode procurar a oportunidade de servir aos outros. Quando olhamos para Tiago, no capítulo 1 e versículo 27, a religião pura e imaculada. Tiago fala aqui de princípios que definem o conteúdo do verdadeiro cristianismo. E um desses princípios é o amor genuíno pelos necessitados, pelos aflitos, pelos que estão sem Deus, sem paz e sem salvação. E nos dias da igreja do Novo Testamento, os órfãos e as viúvas tinham poucos meios de autossustento. Em muitos casos, não tinham ninguém para cuidar deles. E esperava-se que os crentes lhes demonstrassem o mesmo cuidado e amor que Deus revelava aos órfãos e às viúvas. Hoje, entre nossos irmãos e irmãs em Cristo,
aos que precisam de ajuda, de cuidados. Devemos procurar aliviar suas aflições e sofrimentos e desta maneira mostrar-lhe que Deus tem cuidado deles. O amor ao próximo deve estar acompanhado de santidade diante de Deus. De outra forma, não é um amor cristão. Quando alguém reivindicar ter fé, ou que ele ou ela podem ter, é um conjunto intelectual, uma concordância com o conjunto de ensinos cristãos, o que como tal seria uma fé incompleta, pois a verdadeira fé transforma a nossa conduta, como também nossos pensamentos. Se as nossas vidas permanecerem inalteradas, estaremos demonstrando que não cremos verdadeiramente nas verdades que elas reivindicam crer. Nós não recebemos a nossa salvação como um pagamento por servirmos e obedecermos a Deus. Mas tais ações mostram que o nosso compromisso com Deus é real. Nosso serviço dedicado não é um substituto, mas uma evidência de nossa fé em Cristo Jesus. Que o Senhor, a cada dia, mova em nós este amor para fazermos a obra missionária, como também mova e vocacione obreiros para este maravilhoso trabalho. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.